fazer-vos um convite, antes de prosseguirmos no estudo desta lição. Aqueles que tiverem esse desejo, curvem a cabeça no local onde estão e vamos fazer uma breve oração para continuarmos a perscrutar as indicações que nos são dadas na lição. Ó querido e bondoso Pai que nos altos céus habitas, graças e louvores nós te damos porque tu, Senhor, és um Senhor extraordinário em benignidade e no cuidado de nos ensinar. E te agradecemos, ó Pai, pelo livro de Salmos, que é um manancial de aprendizagem para todos nós. E neste momento, e na introdução, nesta primeira lição que aborda os Salmos, prepara o nosso olhar e o nosso interesse e coloca, como é a tua promessa ao nosso lado, os teus santos anjos para nos ajudarem a entender a mensagem que tu, Senhor, desejas revelar através destes cânticos que colocas à nossa disposição. É isto que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Olha, uma das coisas que eu gosto de ver é o significado das palavras, e tu também, porque tu muitas vezes perguntas, sabem o que é isto, o que é que isto quer dizer? E claro que Salmos também têm um significado. Salmos quer dizer, numa primeira definição, hino, mas quer dizer, acima de tudo, louvor. E este livro de Salmos, diz o comentário e o texto, que é a mesma coisa que saltério. Nós estamos habituados, os mais jovens, ao saltério, onde está, é uma coletânea de hinos que os mais jovens utilizam no louvor a Deus, na sua expressão de alegria, na sua expressão de adoração a Deus. E este livro de Salmos é também um pouco isso, como também o nosso hinário. Pronto, no fundo é um conjunto de textos que são textos de Deus escritos por homens. E a parte extraordinária, porque se tu estavas a falar do psaltério ou do nosso hinário, pelo menos quem já teve a responsabilidade de preparar uma meditação, um sermão, qualquer outro tema de apresentação, nós temos sempre o cuidado de perceber quais são os hinos que se coadunam à temática que vai ser apresentada. E a coletânea de Salmos, dividida em 5 livros, vamos assim ver um pouquinho lá mais à frente, mas podemos já falar agora. Também estes Salmos estão em si, e também podemos detalhar mais à frente, divididos em 3 grandes blocos, incluindo as orações diárias. É verdade. Então, para cada momento da nossa vida, e dentro das orações diárias, existem as orações de gratidão, as de preocupação, de evocação, de pedido de auxílio, etc, etc. Então, o fantástico que o livro de Salmos tem é que a cada momento da nossa vida, do nosso estado de espírito inclusive, nós conseguimos ter um momento de ensino e de preparação para esse mesmo fim. A nossa vida muitas vezes resume-se a uma procura constante de conseguirmos ter um contacto mais íntimo e mais profundo com Deus. E a própria Bíblia tem textos em que, no Novo Testamento, em que os apóstolos diziam a Jesus, ensina-nos a orar, porque é a forma que nós temos de comunicar diretamente com Deus. E através dos Salmos, nós também temos uma série de Salmos em que nós somos ensinados a orar, a ir aos pés do Pai. Todos eles têm esse intuito, mas há alguns em que são mais específicos. Isso é fantástico porque, efetivamente, nós todos os dias devemos ter esta comunhão profunda com Deus e quando a gente lê o livro de Salmos, em alguns dos Salmos, alguns deles podem ser a nossa oração diária. Transmitem aquilo que nós queremos pedir a Deus, que nós queremos comunicar a Deus, por palavras cujo autor é o próprio Deus. E isso é extraordinário porque, na prática, nós muitas vezes, mas eu não sei orar, eu não consigo. Então temos aqui um guia de estudo extraordinário que nos diz, para orar, eu ensino-vos como é que é, está aqui escrito. Usem esta oração porque assim vocês chegam a mim. É qualquer coisa de extraordinário. Nós temos aqui, e fazendo já um pouquinho a transição para domingo, a primeira questão coloca-nos aqui quais são as ocasiões que motivaram a escrita dos Salmos.
E dos apontamentos que eu fiz aqui, nós temos ações de graças, a chegada dos sacerdotes a Jerusalém vindos da Babilónia, o amor a Deus, o agradecimento pelo livramento, render graças, ir ao encontro de Deus com ações de graças, contar as suas maravilhas, intercessão, aconselhamento, louvor, gratidão, alegria. Foi assim, para tentar aproveitar só as linhas que estavam aqui disponíveis e não ultrapassar. Isto não cabe muito, não. Resumidinho. E é aqui que nós começamos a desenvolver na parte de domingo a noção, efetivamente, dos salmos que nós utilizamos a terminologia mais grega do que propriamente aquilo que vem do hebraico, que era Tehillim. Não sei se é assim se diz. Quem for mais versado no hebraico pode-me corrigir, mas deve ser qualquer coisa assim deste género. E há uns anos a esta parte, eu não consigo dizer quando, mas que me tenho um pouquinho apaixonado pela sequência do Cântico dos Degraus. E o Cântico dos Degraus, como nos Salmos, vemos, e na poesia hebraica, que tem as suas relações, que também vamos estudar um pouquinho mais à frente, tem precisamente esta mesma progressividade. É extraordinário que, de um para o outro, nós elevamos não só a intensidade do sentimento, como também a intensidade da necessidade de Deus. E é qualquer coisa que é fantástico. E depois temos aqui a divisão de dois dos grupos, o Hallel egípcio e o grande Hallel, que eram utilizados em momentos diferentes, e depois o Hallel diário. É fantástico porque Deus realmente, o nosso Deus é um Deus de todos os pormenores, de tudo aquilo que é necessário para nós termos esta ligação íntima com Deus. E essa ligação íntima com Deus, no fundo, é traduzida através do louvor que nós lhe prestamos. Tudo isso Deus nos ensina a fazer. E aquilo que o Manuel Cordeiro acabou de dizer, no fundo, traduz um pouco aquilo que é a nossa caminhada cristã. É por degraus. E cada degrau que nós subimos, a intensidade e a proximidade, a intimidade com Deus aumenta. E quando essa proximidade, ao subir estes degraus, aumenta, a nossa vontade de louvar, de adorar e de estar ao pé de Deus também aumenta. E aqui, nos Salmos, exatamente isso está-nos mostrado. É fantástico como Deus nos diz como é que nós temos que fazer e nos mostra, através daquilo que está escrito, o resultado daquilo que Ele nos aconselha. Deus é realmente um Deus extremamente paciente. E essa paciência está demonstrada precisamente com a abordagem que é feita pelos discípulos, e tu fizeste essa referência, quando os discípulos vão ter com Jesus e dizem: ensina-nos a orar. E ele podia ter dito: olha, tem o livro dos Cânticos, dos Salmos, está lá tudo explicado. Mas em todo o caso, Jesus apresenta-nos a oração do Pai Nosso, que algumas pessoas entendem que essa então é a forma de orar, que é repetir apenas o Pai Nosso, mas o Pai Nosso é um resumo em blocos deste Hallel diário. Exatamente. Que vai assumir a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação de dependência com Deus, as nossas necessidades diárias, etc. E a certeza de estarmos a aguardar a salvação em Deus. E a oração do Pai Nosso é um resumo de pelo menos 6 salmos, do Salmo 145 ao Salmo 150, e se nós olharmos com atenção, nós vamos perceber que na realidade é o resumo dos 150, se nós olharmos um pouquinho mais com atenção. E aqui, no comentário, tenho uma informação que eu não sei se todos têm o comentário, mas há aqui uma informação que é extremamente importante, que nos diz: há demasiada formalidade nos nossos cultos. O Senhor quer que os seus pastores
que pregam a sua palavra sejam possuídos por energia do seu Santo Espírito. E agora vem a parte mais interessante. E o povo que ouve não ficará sentado em sonolenta indiferença ou olhando vagamente para um lado e para o outro, sem corresponder a este dito. Deve haver igrejas bem despertas, ativas, e olhem agora esta afirmação, para animar e suster os pastores e ajudá-los na obra de salvar. E esta é a parte fantástica. Nós temos uma visão tradicionalista que ainda vem da Idade Média. E eu não sei se isto vai ser abordado na lição, mas é algo que é importante nós fazermos a nossa reflexão. Na Idade Média, quando apenas a nobreza e o clero tinham o direito à palavra, o leigo que entrava nas igrejas nem estava autorizado a cantar. Não estava formado para isso. E então nós adotámos um processo de tradição em que, normalmente, nós estamos à espera que o líder da igreja nos diga o que nós devemos fazer, como nós devemos louvar. E aqui aquilo que está-nos a ser dito é que quando nós estudarmos os Salmos, nós ajudaremos os pastores e os dirigentes religiosos na obra de salvar. Seremos um suporte e uma dádiva de ânimo. E enquanto o microfone não chega ao Jaime Júnior, eu vou falando. Peço, por favor, lá em cima que preparem o microfone para o Jaime. Mas aqui esta questão, truncando um pouco no que acabaste de dizer, e enquanto esperamos, que é, efetivamente, nada ficou deixado ao acaso e, no caso de, por alguma razão, eles não saberem como o fazer, Deus deixou escrito como é que tem que ser feito. E quando? Deus deixou as ocasiões, em que ocasiões é que deviam louvar, como, em que moldes, para que tudo pudesse ser feito dentro da ordem de Deus, daquilo que é a organização, daquilo que é a disciplina divina, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de disciplina e quer que os seus filhos vivam dessa forma. E então, mesmo que não consigam, de modo próprio, está tudo definido. Não há que dizer, eu não fiz porque não sei, porque está tudo definido como é que tem que ser feito. E há aí um aspecto espetacular. É que, apesar de Deus não ser concordante com a exclusiva formalidade, certo? O louvor, sim, deve ser espontâneo, mas ter algum contexto de ordem, porque Deus é um Deus de ordem. É isso mesmo. No espírito, isto aplicando um pouco à nossa vida, e na minha vida funciona um pouco assim, na minha vida profissional, porque eu funciono num espírito cartesiano, tem que haver instruções, tem que haver métodos, tem que haver formas de executar todas as tarefas para que elas funcionem. Estamos a falar de uma vida profissional, porque se isso não acontecer, não se consegue cumprir com os objetivos e instala-se caos. Portanto, tudo tem que estar definido com rigor como é que deve ser feito, quando, em que condições, tudo tem que estar bem definido. E isto é a forma como Deus quer que nós também possamos dirigir a nossa vida espiritual, o nosso louvor e, no fundo, tudo aquilo que são as nossas ações de graça. Não é de qualquer maneira, é de uma maneira disciplinada, é de uma maneira que vai ao encontro de todos os pormenores que Deus quer que nós tenhamos consciência, porque é assim, não é para que o façamos automaticamente, efetivamente, é para que o sintamos e não falhe nada. Aprendemos muitas coisas durante essa semana. Penso eu que vimos coisas, eu pelo menos vi coisas que ainda não tinha visto. E o Nelinho estava falando sobre a questão da participação, né? E na questão dos Salmos, quando a gente estuda os Salmos e estuda a Bíblia de forma geral, a gente nota essa diferença, porque no livro dos Salmos a gente vê o homem a falar com Deus. O homem está sempre a falar com Deus, ele, usando expressões, tipo, apontei aqui, a ti, Senhor, elevo a minha voz, a minha alma anseia por ti, ó Deus, tu és o meu Deus. É o homem sempre buscando a Deus. Enquanto no restante dos outros livros da Bíblia a gente vê o contrário, Deus falando ao homem, não é?
Então, fica aqui marcado a importância que Deus nos dá. Deus gosta de nos ouvir. Deus quer nos ouvir. Deus quer que a gente se apresente a Ele, que a gente se manifeste. Porque quando a gente vê os salmistas, eles faziam isso, né? Eles usavam da emoção que estavam tendo, do sentimento que estavam tendo ali, e expressavam todo esse sentimento deles a Deus através dos salmos. E isso ficou marcado para mim, né? Eu até uns dias atrás usei isso, até mesmo antes de estudar essa lição, usei isso na minha vida e falei, não, eu preciso clamar a Deus de verdade, com emoção mesmo, com o que eu estou sentindo, né? Então acho que isso ficou muito marcante para mim, acho que para o restante dos irmãos, é a forma que nós devemos expressar a Deus, né? Clamar por Ele mesmo e mostrarmos mesmo o que estamos sentindo para Ele, porque Ele gosta disso, Ele gosta de que nós demonstremos isso para Ele, e a gente fazendo assim, eu acho que vamos ser mais sinceros, né? Isto vem um bocado ao encontro daquilo que está na lição de segunda-feira, que fala da forma como os salmos eram usados na adoração do antigo Israel. E aqui tem uma série de textos em que são apontados, em que as frases que nos ficam, e que, da mesma maneira como o Manuel utilizou aquelas linhas, eu usei esta, a ti, Senhor, elevo a minha alma. É o clamor mesmo. Por ti suspira a minha alma. Isto são emoções, são sentimentos das pessoas que estão a ser transvasados para os pés do Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, e invocamos o teu nome. Eleva a minha voz e clamo. O meu coração e a minha carne exultam ao Senhor de noite e de dia. Clamo por ti. E depois uma coisa extraordinária. Inclina os ouvidos ao meu clamor. É aquele pedido, Senhor, ouve-me, por favor, ouve-me. Eu preciso tanto de ti. Cantarei para sempre as tuas misericórdias e os meus lábios proclamarão o teu nome. Era assim que o povo de Israel clamava. E é assim que nós, como povo de Israel espiritual, clamamos hoje ao Senhor. Abrimos o nosso coração e é da mesma maneira que eles os faziam, e está traduzido nos Salmos, nós também o poderemos fazer. Há aqui um aspecto fundamental e, se me permitirem, não levarem a mal, voltarmos à questão do formalismo, ou quando nós cumprimos e temos os salmos à disposição. E, para mim, o ponto alto, apesar de existirem aqui várias coisas que eu apreciei na lição desta semana, o ponto alto está no último parágrafo da lição de domingo, quando Jesus enuncia um salmo. E ele enuncia o salmo do sino da cruz, em que ali à frente estavam escribas e fariseus. E os escribas, fala-nos a lição, foram os responsáveis por organizar os salmos em livros, e eles sabiam os salmos de cor. E aqueles mesmos escribas que levaram à perseguição de Jesus, sabendo os salmos de cor, não perceberam que Jesus estava a dizer a primeira linha do primeiro verso do Salmo messiânico, que apontava precisamente para o seu sofrimento, incluindo o repartir ou o sortear a sua túnica. Estava lá, nos Salmos. Eles sabiam-no de cor, mas, dado o seu formalismo, não tinham conseguido ligar uma informação com a outra. Não conseguiram aperceber-se. Da mesma forma que os discípulos de Emaús iam tristes, e quando Jesus se abeira deles e começa a falar e a interligar maravilhosamente aquilo que estava no texto com aquilo que teve necessidade de acontecer com Jesus, então eles depois partilham mais tarde, o nosso coração se aquecia, o nosso coração vibrava. Como vibra Paulo quando escreve acerca de Jesus, e muitas das vezes vai enunciar aquilo também nos Salmos, mas e também no resto do Antigo Testamento. E aqui é esta maravilha que os Salmos têm, que é, eles são escritos por vários autores, falando de forma diferente da mesma coisa, deste mesmo amor e do cuidado que Deus tem connosco. E este interesse que Deus teve ao orientar e inspirar estas pessoas a escreverem desta maneira é único. É porque também todos nós somos diferentes e nos podemos identificar diferentemente com mais uma tipologia de salmos do que com outros. Exatamente. E reconhecer neles o poder de Deus, quer eu esteja contente, em ação de graças,
quer eu esteja angustiado e faça o meu pedido de auxílio. Mas assim, ao estudar, assim como a própria lição nos diz, ao cantar, nas suas jornadas pelo deserto, alegravam as suas viagens com música de cânticos sagrados. Também Deus ordena aos seus filhos de hoje que alegrem a sua vida peregrina através dos cânticos. Há poucos meios tão eficazes para fixar as suas palavras na memória como repetindo-as cantando. E esta é a razão, por exemplo, que todos os adolescentes sabem as músicas cotidianas porque as cantam. E sabem de cor. E repetem às vezes em inglês sem saber o que é que estão a dizer. Mas decoraram-nas. E quando nós cantarmos os salmos, quando nós cantarmos acerca daquilo que Jesus faz por nós, então estaremos habilitados a decorar as maravilhas daquilo que o Senhor faz e teremos a capacidade não só de saber para nós, mas quando estamos na nossa jornada, no nosso dia-a-dia, estaremos a partilhar e a auxiliar algumas pessoas a decorar e a cantar também este tipo de melodias que podem ser muito mais ricos para nós. As pessoas que escreveram estes salmos, falamos aqui na lição, são pessoas muito diferentes. Temos Davi, que normalmente quando se fala de salmos a gente lembra-se logo de Davi porque escreveu a maioria deles. Mas depois é muito interessante, temos pessoas que são personagens bíblicos de grande importância, que é o caso de Salomão e de Moisés, que não tem muitos, acho que tem um cada um, mas depois temos pessoas que nós não conhecemos. Os filhos de Coré, não sabemos quem são, Etã e Emã também não sabemos quem são, mas eles estão lá. Asaf é nomeado, mas a gente não tem nada... Asaf também não tem. Portanto, são pessoas comuns, digamos assim, que são pessoas comuns. Não eram sequer assim tão importantes. Mas Deus inspirou-os para que eles escrevessem estes salmos que nós hoje conseguimos ler. Aqui diz que o Espírito Santo inspirou os salmistas e usou os talentos deles ao serviço de Deus e da sua comunidade de fé. Os salmistas eram pessoas de devoção genuína e de fé profunda, mas também dadas ao desânimo e às tentações como o resto de nós. Está aqui a dizer que eram pessoas tal e qual como nós. Quer dizer que se nós tivéssemos vivido naquele tempo, até poderíamos ter sido nós a escrever, inspirados por Deus. Quer dizer que qualquer um de nós pode ser escolhido. Não é preciso ser famoso. Qualquer um de nós. Deus é assim que funciona. O Espírito Santo atua na vida das pessoas e falas, orienta-as naquilo que é necessário ser feito. E aqui é exatamente isso. Porquê? O povo de Israel fazia tudo em conjunto. Nós aqui dentro da igreja também fazemos tudo em conjunto, ou quase tudo em conjunto. Aquele povo era um povo mesmo. E esta é uma característica que nós, como povo de Deus do tempo do fim, temos que cultivar, nutrir. Temos que trabalhar juntos, temos que conviver juntos, temos que fazer as coisas juntos. Porque é assim que Deus nos mostrou, em toda a história do seu povo, em que eles faziam tudo em conjunto. E aqui fala exatamente nisso. E fala também, diz assim: chega a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Está no Salmo 88, 2 e 3. Este é o clamor de uma pessoa do século XXI, tal como foi alguém há 3.000 anos. Quer dizer que tudo o que está escrito na Bíblia é intemporal. E há aqui um aspecto, o segundo aspecto, por ordem de prioridades, que mais me deliciou nesta lição, está relacionado com a justificação para a capacidade de escrever salmos do rei Davi. Sabem onde é que salmos, companheiros e embaixadores que estão na sala, sabem onde é que Davi se inspirou para escrever a maior parte dos seus salmos? Ou de onde veio a sua inspiração? Do seu tempo de pastor, em contacto com a natureza, guardando os seus rebanhos. Porquê é que isso é importante? Porque na sua juventude, também Jesus passou muitas horas na natureza e esse contacto com a natureza foi onde ele buscou a inspiração para nos partilhar grande parte das parábolas e os meios dos ensinos pelos exemplos
que existiam na natureza, na agricultura, na pesca, na guarda dos rebanhos, etc, etc. É nas coisas simples que Jesus e o maior salmista encontraram inspiração para, de forma tão pedagógica e cuidadosa, fizessem chegar até nós informações que são extremamente importantes. E é neste campo, e é por isso que eu, quando estava a ler, remexia-me na minha cadeira e quase que não conseguia estar quieto na secretária, porque não é num escritório que nós vamos aprender as coisas que Deus nos quer inspirar acerca da natureza. É preciso também, mas muitas das vezes é no campo. É ver a maravilha da criação que o Senhor coloca à nossa disposição, que nós vamos encontrar os exemplos práticos para nós sabermos orar, para nós sabermos agradecer, para nós sabermos invocar. E então, mais uma vez, voltamos. Se vocês querem aprender a orar, vão mais para a natureza. Estejam mais em contacto com a obra criada da parte do nosso Senhor Deus. E assim estaremos mais habilitados para compreender, e quando lermos os Salmos de Davi, quando lermos as parábolas de Jesus, nós vamos estar mais habilitados para compreender onde é que ele queria chegar com cada exemplo que era ali colocado. Aqui, só para terminar esta parte, porque eu acho que este último parágrafo da lição é muito importante. Aquele em que diz que alguns salmos mencionam dificuldades, outros focam-se nas alegrias, e os salmistas clamavam a Deus que os salvasse e experimentavam o seu imerecido favor. Aqui diz tudo, o seu imerecido favor. Glorificavam Deus pela sua fidelidade de amor e dedicavam-lhe a sua incansável devoção. Os salmos são, portanto, testemunhos da divina redenção e sinais da graça de Deus e de esperança. Os salmos transmitem uma promessa divina a todos os que aceitam pela fé os dons de Deus do perdão e de uma vida nova. No entanto, ao mesmo tempo, não tentam encobrir, esconder ou minimizar as dificuldades prevalecentes do mundo caído. É extraordinário o que está aqui. Leiam bem isto, meditem naquilo que está aqui escrito, porque, na realidade, aqui está a súmula do amor de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos. Não esconde nada, é tudo transparente. Quando nós vamos à natureza ou quando nos afastamos do ruído da vida, é quando nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. E é por isso que Jesus se afastava, e é por isso que nós, às vezes, temos necessidade de afastarmos, de fugirmos. À nossa volta há muita perturbação, há muito ruído que cria, muitas vezes, barreiras entre nós e Deus. Portanto, temos que criar esses hábitos, temos que aprender com aquilo que Deus nos ensina, que é irmos a ter com Ele. Ele diz no nosso quarto, fechemos a porta e fiquemos tranquilos. Ou em qualquer outro sítio onde possamos, efetivamente, contemplar toda a beleza daquilo que Ele criou para cada um de nós. E então temos um salmo para cada fase. É isso mesmo. Nada é ao acaso. Temos os hinos, que exaltam a Deus pela sua majestade e poder na criação. Temos os salmos de agradecimento, que demonstram a profunda gratidão pelas bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Temos os lamentos, os salmos de lamento. E é possível, e aqui, eu não sei se vocês, ao estudarem a lição, se deram ao trabalho de ir ler um ou dois salmos de lamento. E aqui o fantástico que nós podemos ver, porque às vezes várias tipologias de cristãos têm uma aparência demasiadamente triste, contínua, e outros entendem que o cristão não pode demonstrar qualquer tipo de tristeza. Nem um nem outro estão certos por aquilo que nós vemos nos salmos. Não se esconda nada. Não esconde nada. É possível nós termos os nossos lamentos, mas se nós lermos os salmos do lamento, normalmente a partir do salmo a meio, começa a surgir um novo crescendo de esperança e a ultrapassar esse lamento, passando de lamento para gratidão. Porque, efetivamente, o Senhor já fez qualquer coisa. E o fantástico aqui que nós podemos aprender no salmo de lamento é que, ok, todos nós temos o direito a nos lamentar, mas apenas durante algum tempo.
Porque a partir de um momento nós temos que passar do lamento para a gratidão quando confiarmos absolutamente em Deus. Não podemos ficar amargurados plenamente na tristeza, mas também não podemos ser tão idealistas ou idílicos e fazer de conta que o cristão não pode ter a sua fase de lamento, a sua fase de angústia e a sua fase de tristeza. Porque se o próprio Jesus demonstrou momentos de tristeza na sua vida aqui na Terra, nós podemos demonstrá-lo também, mas não ficar presos a ele. Exatamente. Depois temos os Salmos de Sabedoria, onde se enquadra também um pouquinho os provérbios. Os provérbios também podiam ser cantados. Fazem parte do grupo, do conjunto dos cânticos. Em que, repetidamente, e cantando e repetindo, nós vamos fixando algumas coisas que são extremamente importantes. E algumas delas começam a ser introduzidas em métodos de pedagogia hoje, no século XX e XXI. Já foram escritos há mais de 3.000 anos atrás, por incrível que pareça. Depois temos os salmos reais, que nós, se olharmos e se lermos distraídos, começamos a pensar na grandeza dos reis terrenos, mas eles apontavam não para os reis terrenos, mas para Jesus. E temos os salmos históricos, e esta é a parte que Ellen White faz uma extrema referência, e uma referência muito cuidada, que é, os salmos históricos tinham a tendência para fazer recordar não só aos israelitas, mas a nós hoje, como o Senhor já tinha intervido na sua vida no passado. E então há aquela frase que todos nós conhecemos: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos daquilo que o Senhor já tem feito por nós no passado. Esta é a função do Salmo histórico. É evitar o esquecimento para que eu evite a perda de esperança. E essa é a parte fantástica que nós temos aqui. E para evitar também a dúvida, porque muitas vezes o desânimo vem da dúvida. E através destes salmos, as dúvidas vão se dissipando. Porque é ali que nós vamos ver a mão de Deus nas várias situações que também a nós nos ocorrem. E nos dão aquela esperança de, não, se assim foi no passado, assim será sempre. É claro que agora aqui a lição tem aqui esta afirmação, que tem a ver com as figuras de estilo da literatura, e fala-nos aqui um pouco do paralelismo, da imagística, do homerismo e dos jogos de palavras. E hoje em dia, quantas vezes os músicos que cantam hoje não fazem jogos de palavras ou não utilizam paralelismos para poderem fazer decorar ou fixar a mensagem que querem transmitir. Mas são mensagens supérfluas. Micro outra vez ali para o Jaime, por favor. São mensagens supérfluas, mas aquilo que os salmos encerram na lição, e entrando um pouquinho na lição de quarta-feira, são orações inspiradas. Jaime, por favor. As estruturas poéticas que foram utilizadas pelos salmistas, que eram utilizadas no geral naquela época para se comunicar, entre elas, dentro da poesia, a poesia era mais usada, e tínhamos o paralelismo, os acrósticos e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: naquela altura não se existia a facilidade que existe hoje de escrever, de ler até, muita gente não sabia ler. Então, o comum era usar esse tipo de literatura, esse tipo de forma para quê? Para a memorização. E usava-se muito a poesia. Os salmos são poesias, né? E por que se usava a poesia? Porque facilitava a memorização das pessoas. Como as pessoas não tinham a memorização e também a forma de falar para as pessoas. Se nós formos ver hoje a poesia naquela época era para dar ênfase a um texto, a uma história, e no caso aqui é os Salmos. Alguém que chegasse numa praça pública e começasse a falar em poesia, todo mundo parava para ouvir, porque era algo muito importante. Hoje não, hoje a poesia já é algo mais romântico, não usamos. Mas já agora, se me permitires, os ditos populares, que muitas das vezes são em rimas, têm exatamente o mesmo efeito que tinha nessa altura aos Salmos. Sim, exatamente. Mas o que eu queria dizer com isso? Que esses recursos eram usados e as pessoas naquela altura tinham a memória muito mais aguçada, mais afiada do que a nossa hoje, porque exercitavam a sua memória, né?
Hoje temos tudo, hoje é copiar e colar, né? Pego o iPad ou o telemóvel, copio e colo, não exercito tanto a nossa memória. Mas o que eu lembrei ao estudar disso? Nós, daqui a um tempo, vamos precisar da nossa memória, porque não vamos ter Bíblia, né? O que serviu naquela altura para aquelas pessoas memorizarem os salmos, a palavra de Deus, serve para nós hoje, né? Então, deixarmos um pouco de lado o conforto que temos e só pegar e ler, mas memorizarmos, né? Isso porque daqui a um tempo vamos precisar de tudo aqui na nossa cabeça e no nosso coração. O nosso tempo está quase a terminar, e essa questão do decorar, e não tem que ser daqui a muito tempo, que nós podemos estar privados. Eu recordo-me que quando estive hospitalizado por causa do Covid, está quase a fazer 4 anos, às vezes o nível de dor nas articulações era de tal forma que a minha Bíblia estava ali ao lado. Mas o peso da própria Bíblia era doloroso a nível articular. Mas aquilo, e muitos desses versículos, e eu dei por mim a pensar nisso. E nós às vezes, os nossos jovens acham que nas classes dos primários, dos juvenis, dos adolescentes, é uma seca decorar o verso áureo. Mas eu posso dizer-vos que muitos dos versos que me ocorreram à mente durante o meu período de hospitalização foram os versos que eu aprendi entre os meus 5 e os meus 11, 12 anos. Foram esses que primeiramente vieram à minha mente. É claro que a compreensão dos mesmos mudou ao longo dos anos em que eu tenho crescido e que eu tenho estudado a Bíblia. Mas ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for tarde. Ainda agora, nós temos acesso à nossa Bíblia, mas em alguns momentos de necessidade, a nossa Bíblia pode não estar à mão. E aquilo que eu sei é aquilo que me ocorrerá à mente e que me dará conforto de acordo com as promessas que o Senhor nos fez. Há aqui um parágrafo extraordinário que fala sobre a extraordinária beleza e atratividade dos salmos, como orações e louvores, estão no facto de que os salmos são a palavra de Deus. É extraordinário. Os salmistas imploram a Deus, em forma de orações e de louvores piedosos dos crentes. Assim, os salmos proporcionam aos filhos de Deus momentos de intimidade, como os descritos no texto de Romanos 8:26. E depois diz também que quando lemos os salmos, descobrimos que eles expressam esperança, louvor, temor, ira, tristeza, amargura, coisas que nós enfrentamos em toda a parte, em todos os séculos, sejam quais forem as suas circunstâncias. Falam a todos nós na linguagem das nossas próprias experiências. É fantástico. E depois de tudo isto, ao finalizar esta lição, e porque o nosso tempo já terminou, só partilhar esta informação que está também em Romanos 8, 26 e 27, que é: nós nem sequer sabemos aquilo que devemos pedir. É verdade. Mas quando permitirmos que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, Ele intercederá por nós, dependendo das traduções, com gemidos ou com urros inexprimíveis. E isto é, para mim, um conjunto de palavras que, precisamente porque é inexprimível, apenas me causa arrepios, que é a ansiedade ou o desejo ou a vontade que o Espírito Santo tem de trabalhar na nossa vida, que Ele leva até Deus Pai gemidos que nós consideramos que são inexprimíveis, são incapazes. E eu posso dizer-vos que dos anos em que trabalhei em urgência e emergência, para mim os urros e os gemidos mais inexprimíveis foram normalmente de angústia e de dor. E alguns deles eu tenho bem gravado na minha memória. Tenho sons dos quais eu jamais me poderei esquecer. E eu posso imaginar que é com este mesmo anseio, que é com este mesmo amor que o Espírito Santo tem por nós, que Ele muitas das vezes por nós intercede numa vertente que nós somos incapazes de interceder por nós ou pelos outros. Vamos então continuar a estudar nas próximas 12 semanas os Salmos para
sabermos melhor louvar a Deus e interceder uns pelos outros, orar e louvar. Por alguma razão, o livro de Salmos é o que tem mais versículos. Porque é exatamente nele que nós vamos encontrar tudo aquilo que necessitamos para podermos louvar ao Senhor e fazê-lo de maneira a que o Espírito Santo não tenha que ter tanto trabalho. Exato. Portanto, possamos continuar esta nossa caminhada no livro de Salmos. Ok. Feliz sábado. Um bom sábado.